Olá, alô você! Mais uma vez Ney Carvalho aqui, dessa feita trazendo para você 6 títulos, no caso, filmes das antigas, os quais eu creio que merecem uma remake, que mereciam uma remake, né? Há um saudosismo, por assim dizer, em relação a alguns filmes, né? E essa semana, meditando acerca disso, né, na minha adolescência, na minha infância, terminei me lembrando de alguns desses filmes e gostaria de compartilhar com você, a fim de que você conhecesse esses 6 filmes, os quais eu gostaria muito que houvesse uma remake, ok? Vem comigo! E desde já eu espero que você curta, compartilhe, ok? A fim de que esse canal eu possa produzir mais conteúdos que nem esse, a fim de que você possa ter opções de entretenimento no teu fim de semana, no teu fim de noite, a fim de entreter a tua mente e viajar no mundo do cinema, ok? Vem comigo! E para começar, vamos iniciar nossa lista com um filme que é de não mais, nada menos de que do ano de 1985. Né? Esse filme foi lançado quando eu tinha aproximadamente o que? 4 para 5 anos de idade. Né? Estamos falando de 36 anos atrás. Né? E o que é que esse filme traz de tão especial? Para início de conversa, estamos falando de um filme do Ridley Scott, ok? O cara que fez Alien, o Oitavo Passageiro e Blade Runner, né? Então a gente está falando de um diretor de peso que fez algo incrível em uma época onde não existia CGI, uma época onde estava começando ainda as tecnologias, no caso, que usavam CGI, né? E retoques digital. Foi um filme que marcou muito a minha infância, um filme que traz como protagonista, no caso, Tom Cruise, né, vivendo a pele do jovem Jack, né, o enamorado, apaixonado da princesa Lily, né, vivida, no caso, pela Mia Sara, né, e aonde se desenrola a história, onde figuras míticas habitam, no caso, a floresta ali. A gente está falando de duendes, a gente está falando de unicórnios, aquela coisa bem reino da fantasia mesmo, né? Mas é um filme muito envolvente, né? Com um ar de romance que termina se misturando no decorrer do filme com um certo terror, né? Que eu creio que vai mexer muito contigo. Então eu espero que você goste, que você assista. Foi um filme que demorou para ser feito, né? Já visto, não existiam recursos tecnológicos naquela época para fazer, no caso, em curto espaço de tempo, com alta qualidade, no caso, os efeitos especiais, a maquiagem que foi feita, principalmente do Trevoso, o cara que faz o papel lá do Diabão, né? Foi um filme que foi encerrado, feito em 3 anos, para você ter uma ideia. Então fica para você essa primeira indicação, no caso, de um filme que merecia uma remake, A Lenda, com Tom Cruise. Seguindo a nossa lista, vamos ao ano de 1986 com mais um épico, né, que terminou se tornando uma franquia, né, de 3 filmes. No caso, nós vamos a Highlander, o Guerreiro Imortal, que traz no seu elenco nada mais nada menos que Christopher Lambert, Sean Connery e Orson Hart, né? Numa história extremamente envolvente e cativante do guerreiro imortal que passeia, né, pela eternidade da Terra, né, lutando contra outros imortais, né, e ganhando, no caso, muita experiência de vida, vivendo muitos amores. É uma história tremendamente cativante que eu gostaria muito que houvesse uma remake. A gente fica imaginando um monte de coisa, a gente fica imaginando quem poderia ser, no caso, o personagem que interpretaria, no caso, o McClane, né, o Guerreiro Imortal, ou mesmo o Sir Connery, né, o seu fiel amigo, né, de longa data, desde o início
do seu chamado, no caso, para ser um guerreiro imortal. Então fica pra gente aí, 1986, Highlander, o Guerreiro Imortal, o qual teve três filmes no caso, Highlander 1, 2 e o 3, com destaque para o 3, que foi indicado ao Oscar, né, por conta de sua trilha sonora, né, e efeitos especiais tremendos. Depois de sair desse enredo de ficção, no caso de romance, né, de romance misturado com terror, um misto de romance e terror, pela ação, né, atemporal de Highlander, vamos então a um romance, né, de ficção. Vamos a um filme que também marcou muito, no caso, a minha infância, que foi um grande sucesso na época, ok? O Feitiço de Áquila. Para quem gosta de histórias de amor, irá se deliciar com esse filme, né, cujo enredo fala acerca de uma história de amor onde um casal foi amaldiçoado, né, onde durante o dia a amada, no caso daquele casal, né, aquela mulher que é vivida pela Michelle Pfeiffer, né, um grande nome do cinema, linda Michelle Pfeiffer, que é vivido nada mais, nada menos do que pelo Rutger Hauer, né? Quem não se lembra de Rutger Hauer, hein? O caçador de androides, né? E mais do que isso, ainda é carregado no seu elenco, no caso, com o Michael Damon, né, do filme Vivendo a Vida Doidado. Então é uma ficção romântica, por assim dizer, muito bonita, né, que eu creio que muitos irão se apaixonar, né, pelo enredo da história que é contado. A presença de palco de Michelle Pfeiffer é tremenda, né, e o Rutger Hauer caiu como uma luva para aquele personagem, né, para o amante daquela princesa, ok? Então que você possa assistir também O Feitiço de Áquila, muito bonito, muito legal, ok? Um filme que também eu tenho desejo de ver uma remake, no caso, agora nessa década, nessa primeira década do ano 2000, seria fascinante. O Feitiço de Áquila, que foi ali, né, de 1985. Assim sendo, nós passamos para algo mais divertido, né, e emocionante aos amantes, no caso das teorias da conspiração, né, o pessoal da Terra Oca, né, fãs de Júlio Verne, assim como eu sou, né, venho assim indicar Viagem ao Centro da Terra, né? Nós nos deliciamos com essa aventura, né, do Brendan Fraser, que fez A Múmia, né, o filme A Múmia, aonde conta a história, né, daquele romance do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, algo fascinante, né? Eu creio que aqueles que já leram Júlio Verne, que se encantam, no caso, com esse tipo de conto, né, que são adeptos ou inclinados às chamadas teorias da conspiração, teoria da Terra Oca, são aqueles que mais se encantaram com esse filme. Um filme, no caso, né, que foi lançado aí em 2008, que me trouxe muitas alegrias e muitas imaginações, no caso, em meio ao enredo do filme. Né? Se imaginar naquelas cenas, se imaginar, no caso, no centro da Terra, imaginar que poderia existir uma outra Terra, um outro mundo dentro do mundo, é extremamente fascinante, né? É algo que eu desejaria muito ver a remake desse filme hoje em 2021. Na sequência, vamos a um dos filmes que eu considero um dos mais fortes dessa lista, um dos que mexeram muito comigo, né? Para aqueles que são adeptos, novamente, vamos lá, a ficção, a teoria da conspiração, haja vista que há algumas décadas atrás, né, os conspirantes, por assim dizer, são conhecedores da teoria de que
os Estados Unidos teriam encontrado um artefato, né, no deserto do Egito, próximo à Arábia Saudita, algo desse tipo, e que esse artefato seria a peça que deu origem, que deu destino, que deu direção aos estudos e ensaios tecnológicos que se seguiram para a construção do que hoje nós conhecemos como os colisores de partícula, né, colisores de hadrons, né, aceleradores de partícula, que hoje se encontra, né, em construção ali na Suécia, né, e o primeiro deles, né. Então todas essas informações, no caso, têm uma origem que seria, no caso, esse artefato, o qual é mencionado, no caso, nesse filme, que é o Stargate, né, o qual mexeu com a imaginação de muita gente. Pessoal que é ligado à ufologia, pessoal que é ligado à crença de dimensões paralelas, né, de vida humana, principalmente vida humana, no caso, em outras partes do universo, de outra galáxia, se encantaram, no caso, com o filme Stargate. Stargate, que foi produzido, no caso, em 1994, né, e terminou ganhando uma continuação em 2006, e trouxe nada mais nada menos como protagonista, né, o nosso amigo que interpretou MacGyver, Profissão Perigo, né? Então ficou marcado ali. Depois disso, o filme terminou ganhando uma série que teve muita aceitação, né? Foi muito bem assistida. A gente vê que existiu Stargate Atlantis, se não me falha a memória. Então foi algo que mexeu muito com o imaginário das pessoas que eram fãs, que são fãs, no caso, né, de ficção científica e de tudo mais que envolve esses mistérios tecnológicos em meio à humanidade. Para terminar a nossa lista de indicações, deixo para vocês o filme de 1997, intitulado Contato, né, do diretor, que foi o mesmo diretor, no caso, que produziu Forrest Gump, que traz como protagonista, no caso, a Jodie Foster. Esse filme é um filme belíssimo, que fala acerca de uma ficção científica voltada para uma doutora que pesquisa, né, sinais de rádio em busca de atividades, no caso, extraterrestres ou extraplanetárias, no caso, fora, né, da nossa Terra, a qual nós vivemos, né? Então esse filme é algo muito marcante, muito marcante. A Jodie Foster, no caso, teve uma interpretação belíssima. O enredo do filme é cativante desde o início, né? Quando a Jodie Foster ali, a doutora, recebe aqueles sinais de rádio, né? A busca pela interpretação de sinais. Eu acho marcante, no caso, aquele interrogatório antes, né, de que um piloto seja enviado para aquela missão a fim de provar, de experimentar aquela experiência em meio àquela máquina, que daria acesso a uma experiência, no caso, nunca antes vista para a humanidade. Eu achei muito interessante e marcante aquela postura dos Estados Unidos, né? Não poderia esperar menos da nação americana, no caso, né, impor que uma das condições para que um soldado ou um voluntário que passasse por aquela experiência acreditasse em Deus. Aquilo ali tem um quê muito importante, no caso, que a gente só vai compreender, no caso, no decorrer do filme, ao final do filme, quando você vai entender a real mensagem do filme, né? Que no fim das contas aquela busca não era por um contato com alienígenas, com seres de outros planetas, mas com o próprio homem, um encontro consigo mesmo, né? Então fica aí essa minha indicação desses 6 filmes de ficção, os quais eu desejaria muito, e creio que muita gente deseja também, de que seja feita uma remake, uma continuação
para que assim os fãs da ficção científica e desses títulos, no caso, possam viver um deleite em suas almas por conta de produções, no caso, que venham honrar esses títulos. Ok? Desde já que o Eterno vos abençoe, uma boa noite, um cheiro do Ney Carvalho, ok? Que você possa gostar desse vídeo. Curta, compartilha e nos vemos em algum outro dia, ok? Um grande abraço.